Olá, tudo bem, pessoal? Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre textura do solo. O que significa textura, como ela é determinada e para que serve. Meu nome é Janaína Veronese Berton, sou engenheira agrônoma e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês hoje sobre esse assunto. Bom, vamos começar então falando sobre o conceito de textura do solo, né? O que é a textura? Nada mais é do que um termo utilizado para designar as proporções em que se encontram as partículas lá no meu solo, diferentes tamanhos de partículas no meu solo. A gente tem lá 3 tamanhos de partículas, que são silt, argila e areia. A argila é o menor tamanho de partícula que nós temos, silt é o intermediário e a areia é o maior tamanho de partícula que nós encontramos lá no solo, né? Isso tudo eu chamo de granulometria. Essa granulometria nada mais é do que o tamanho dessas partículas que eu tenho lá no solo. E aí, falando um pouquinho sobre isso, né? Você sabia que a textura é a propriedade física do solo que menos sofre alteração? Eu sempre converso com os meus alunos que eu consigo modificar a estrutura do solo, porém não a textura. É muito difícil mudar uma textura de solo. O solo é arenoso, ele sempre vai ser arenoso. O solo é argiloso, sempre vai ser argiloso. Extremamente difícil, em grandes proporções de terra, eu estar alterando esse tipo de parâmetro do meu solo. Então, a textura, ela vai ser sempre a mesma. Por isso que o teste de textura do solo eu faço somente uma vez. Não é necessário eu estar repetindo esse teste. Claro, ao longo dos anos, mas isso eu estou falando de muitos anos, de milhares de anos, pode haver sim a alteração. Mas não vou viver o suficiente para ser necessário nessa mesma vida eu estar refazendo o meu teste de textura lá do meu solo. Né? E qual que é esse tamanho, então, das partículas? Bom, primeiro é importante a gente saber que isso determina-se em laboratório, a partir de diferentes peneiras com diâmetros diferentes ali na sua malha, na malha da peneira. Né? Então, a argila, ela corresponde àquelas partículas que têm um diâmetro menor que 0,002 milímetros no meu solo. O silt são aquelas partículas que ficam entre 0,002 e 0,02 milímetros. E a areia fina, a areia ela é dividida em duas, tá, gente? Fina e areia grossa, né? A fina é aquela que fica entre 0,02 até 0,2 milímetros e a grossa é aquela que fica de 0,2 até 2 milímetros, então de diâmetro mais ou menos. Então lá em laboratório eu faço essa determinação, eu determino quanto que tem de silt, argila e areia. Mas e aí, Janaína, determinando a porcentagem, quanto que eu tenho de cada um? Eu tenho 35 de um, mais 35 de outro e mais 30 de outro. Como é que eu vou saber qual que é a textura do meu solo? Para isso, eu uso o meu triângulo textural. Você já deve ter visto ou ouvido falar desse triângulo aqui. Como vocês podem observar, nesse meu triângulo, cada lateral dele corresponde a uma granulometria. Então, eu tenho a porcentagem de argila, que vai de 0 a 100, a porcentagem de silt, que também vai de 0 a 100, e a porcentagem de areia, que também vai de 0 a 100. E para eu estar determinando qual é o tipo de textura que meu solo tem, eu faço o cruzamento das linhas. Aqui eu simulei um cruzamento. Então, digamos que eu tenha determinado em laboratório que eu tenho 70% de argila, né? Que eu tenho mais ou menos 30% de silt e que eu tenho aí de areia entre 40 e 30 e 40%, uns 35%. Então, eu traço linha, pego literalmente uma régua, faço as linhas no meu triângulo textural e aonde essas linhas se encontram, aonde elas se cruzarem, é que vai ser a textura do meu solo. Então, nesse meu caso aqui, dessa simulação, é um solo franco siltoso. E para que isso tudo serve? Bom, eu sabendo qual é a textura do meu solo, eu vou conseguir saber trabalhar com esse solo da melhor forma possível. Por exemplo, um solo mais arenoso, eu sei que é um solo que tem uma CTC menor, que tem menor número de cargas, é um solo que precisa de um aporte maior da parte química, né? Já um solo mais siltoso, mais arenoso, já é um solo que segura mais o meu nutriente, porém é um solo que pode compactar com mais facilidade. Dentre outras características aí que a gente poderia estar conversando sobre isso durante um longo tempo. Mas hoje nosso intuito aqui é só mostrar mesmo essa diferença de diâmetro e como que eu faço a determinação dessas diferentes texturas de solo. Tá bom, gente? Então, se vocês gostaram, deixem o seu like, curtam o nosso vídeo, compartilhem, que para nós é bastante importante. E mande também suas dúvidas. A gente está aqui para responder vocês. Até mais e um grande abraço.